Vamos entrar na presença de Deus e cante assim. Pai, eu vim aqui. Através desta oração, através desta oração, ofereço ao Senhor este meu coração, este meu coração. Ó meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu, Lembro quanta dor sofreu. por mim o meu Jesus, por mim o meu Jesus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira pelas águas, que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Diga para ele: te amo, Deus, te amo. Recebe a minha adoração. Como a corça Que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, por ti suspira minha alma. Diga de todo o coração: te amo, Deus, te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Digam graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 13. Antes da gente ler, repete assim comigo, ó. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Existe alguma condenação para a gente? Hein, pessoal? Não tem condenação. Nós estamos estudando Apocalipse, mas é importante deixar isso bem claro. E a gente não deve cansar de repetir isso. O Apocalipse, ele trata de assuntos terríveis, trata de assuntos tenebrosos, trata de acontecimentos tão horríveis que no próprio Apocalipse diz que os olhos do ser humano nunca viram acontecimentos tão ruins que vão acontecer no período da grande tribulação. Mas isso para nós não tem nenhum problema. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos esses acontecimentos terríveis relatados no livro do Apocalipse, eles têm início na grande tribulação. E a grande tribulação, ela tem início com o arrebatamento da igreja. Quem aqui é a igreja? Pastor, eu sou a igreja. Faz assim, ó. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, nós não temos que nos preocupar com nada. Por quê? Porque como nós somos o corpo de Cristo, Deus não vai deixar o corpo de Cristo padecer no meio da grande tribulação com os ímpios. Sim ou não? Então, nós somos arrebatados, né? Se nós não morrermos até lá, nós seremos arrebatados. E quando acontece o arrebatamento, então aí tem início a grande tribulação. E essa grande tribulação, ela é dividida em duas partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio marcados por catástrofes naturais. Terremoto, maremoto, furacão, cometas caindo, um monte de problema. Chuva de pedra de 30 quilos.
Tudo isso vai acontecer nos primeiros 3 anos e meio. Na segunda parte, os 3 anos e meio seguintes, aí vai ser marcado com o domínio do mal, que é quando o demônio ele vem reinar de fato e de verdade através do anticristo e através do falso profeta, que é o que a gente vai começar a ver aqui a partir de hoje. Mas que fique claro, isso tem alguma coisa a ver com a gente? É apenas para nós entendermos e falarmos assim: louvado seja Deus pelo meu Salvador, o meu Senhor Jesus, que me livrou de ter que passar por tudo isso, porque nele eu estou salvo. Aí entra a importância de ouvir o Evangelho, né? Entender o Evangelho da graça, né? Que é o fundamento da igreja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas e procurar levar uma vida em comunhão com Deus. Não deixar Deus de lado, não. Deus tem que estar presente no nosso dia a dia. A igreja, o corpo de Cristo, tem que fazer parte da vida do cristão. Amém, pessoal? Tudo isso é importante. Bom, vamos ler então, aqui, Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13 fala sobre 2 assuntos. O primeiro assunto é a besta que emerge do mar. Isso no versículo 1. No capítulo 13, versículo 11, fala sobre uma outra besta, que é a besta que emerge da terra, né? Uma besta emerge do mar, a outra besta emerge da terra. Quando a Bíblia fala besta, a palavra besta quer dizer monstro, né? Uma coisa horrível, uma coisa horrenda. Por isso que é chamado de besta. E aqui fala sobre a besta, a primeira besta, que emerge do mar. A segunda, a da terra. E elas têm uma diferença entre elas. Quer ver? Lê comigo o comecinho aqui da primeira. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de... O que é blasfêmia? É vitupério. Blasfêmia é ofensa contra Deus. A primeira característica dessa besta é a blasfêmia contra Deus. E diz assim um pouquinho mais: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, olha como que o apóstolo João, ele narra a imagem da primeira besta. 7 cabeças, 10 chifres, em cada cabeça nome de blasfêmias, blasfêmias contra Deus. Era semelhante a leopardo e os pés como de urso e boca de... Qual é o quadro, qual é a pintura que ele está demonstrando para a gente? De algo terrível, algo que amedronta, algo que causa medo, pavor. Essa é a visão que ele está querendo passar dessa primeira besta. Olha agora a segunda besta no versículo 11. Diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da onde? Da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, olha para cá um pouquinho, antes da gente ler o que precisa ser lido. João está falando sobre 2 bestas. A primeira besta, visivelmente, ela causa horror. A segunda besta, ela já não causa o mesmo horror. A segunda besta, ela tem aparência de quê? De um cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia? Ah, mas ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Então, nós não estamos falando de Jesus, mas nós estamos falando de alguma coisa que vai se parecer com Jesus, que vai lembrar Jesus, que vai projetar para Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. A primeira besta, já está bem clara, a função dela é a blasfêmia. A segunda besta já não tem a mesma característica, porque a primeira besta é o anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que se diz Cristo. Já a segunda besta já vai se parecer com Cristo, que já vai ser o falso profeta. Eu não sei qual é pior.
Se você perguntasse para mim qual que é pior, eu não saberia dizer. Se é a besta que vai blasfemar ou é o falso profeta que vai se parecer. Sabe por quê? Porque quando a gente identifica o inimigo, a gente logo se arma contra ele. É ou não é verdade? Se você vê um inimigo ali na tua frente, com um porrete na mão, o que você vai fazer? Ou você vai fugir, ou você vai se esconder, ou você vai se armar, alguma coisa você vai fazer. E quando aquele que parece teu amigo, no fundo é teu inimigo? Que ele tem acesso a você, e quando ele bate nas tuas costas assim, ele só está amaciando a carne para enfiar o punhal depois. Eu não sei aqui na Bíblia qual que é pior. Se é aquele que vai se declarar inimigo de Deus, ou o falso profeta, que vai tentar de alguma forma enganar. Porque o engano ainda é pior. Já foi enganado alguma vez? Tem coisa pior que ser enganado? De você confiar numa pessoa, de você colocar, entregar o teu coração para aquela pessoa, e depois aquela pessoa te apunhalar pelas costas. Tem coisa pior? Quem foi, na época de Jesus, o que mais causou dor para ele? O que mais prejudicou Jesus, que vendeu ele, que entregou, que disse aonde ele estava, foi exatamente aquele que sentava à mesa com ele e comia com ele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem está próximo da gente. Porque às vezes pessoas muito próximas de nós, claro que a gente não vai generalizar, tem muita gente boa do nosso lado. Mas tome cuidado, porque às vezes muita gente perto de nós são aquelas que vão causar mais feridas no nosso coração, que mais vão machucar a gente. Sim ou não? Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, muito cuidado. Cuidado para quem você entrega o teu coração. Você pode estar entregando o seu coração na mão de quem vai esmagar o teu coração. Muito cuidado. Mas não é assunto para hoje. Isso aí é assunto para outro dia. O profeta Daniel, ele também falou sobre essa besta. E eu queria ler com você um pouquinho. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 7. Eu vou ler o versículo 2 e 3. E depois eu vou ler o versículo 16 ao 18. Então Daniel teve uma visão também a respeito da besta. Diz assim, olha. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A besta vinha da onde? Muito bem. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, essa é a visão que ele teve. Teve a visão e ele viu 4 bestas emergindo, né? Não imergindo, emergindo do mar. O versículo 16, agora, ao 18, diz assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na onde? Na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, quando Daniel, na visão dele, ele viu um vento forte, ou 4 ventos agitando o mar, e ele viu que naquela agitação do vento, 4 bestas. E aí ele vai falando aqui, que eu não li agora porque é muita coisa, mas você vai perceber que ele vai falar exatamente o que disse João. Leopardo, leão, que tinha asa, que tinha chifre, ele vai falar tudo isso. Só que ele não entendeu nada. Que visão é essa? Um mar agitado e levanta 4 criaturas do mar? O que é isso? Então ele consulta Deus e pergunta: o que é isso? Que visão é essa? O que eu estou vendo? Que eu não estou entendendo nada. E então vem a revelação para ele do que ele está vendo. E diz assim: olha, os 4 animais que você está vendo emergir são 4 reis. Cada besta é um rei. Cada besta vai ser uma autoridade. Uma grande autoridade nesse mundo. Só que por trás dessa autoridade, desse poder, vai ter a direção de quem? A influência de quem? Do dragão, que é o diabo. Então, esse grande rei vai ser um homem dirigido, dominado pelo mal. Tanto o anticristo como o falso profeta terão por trás dele todo o poder do diabo. Lá no Apocalipse também tem uma outra passagem que fala sobre isso.
Apocalipse 17, versículo 3. E depois vamos ler também o versículo do 7 ao 13. O contexto da passagem é a descrição da grande meretriz que a gente vai estudar quando estiver aqui no capítulo 17. Isso aqui é só para mostrar quais passagens da Bíblia que fala a respeito dessa besta, né? O versículo 3 fala assim, olha: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que tem um sentido de escarlate aqui, que eu não vou tratar disso agora. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10. Você percebeu? Essa besta que está sendo mencionada no capítulo 17 é a mesma besta mencionada no capítulo 13, versículo 1, e é a mesma besta lá de Daniel, capítulo 7. Estamos falando sobre a mesma criatura, que na verdade é um grande rei, uma pessoa tenebrosa, uma pessoa que vai causar estragos sérios nesse mundo. É isso que está dizendo aqui. O versículo 7 agora, ao 13, diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Como o evangelho é importante para a gente. Gente, olha, sempre que você lembrar, mesmo que for rápido, diga assim: meu Deus, obrigado pelo evangelho. Obrigado pela verdade. Obrigado por ter aberto meus olhos. Obrigado por ter tocado na minha vida. Amém? Você se lembra o dia que você se batizou nas águas, o dia que você recebeu Jesus? Você se lembra? Você recebeu Jesus, depois se batizou. Você se lembra? Foi o dia mais importante da sua vida. Foi mais importante que o seu nascimento. Foi mais importante que o dia que seu filho nasceu, sua filha nasceu. Foi mais importante que o seu casamento. Sabe por quê? Porque você não sabe, mas naquele dia que você recebeu Jesus, após ter ouvido o evangelho da forma correta, isso é um detalhe fundamental. Nem todo mundo que passou pelas águas, de fato, se batizou. Nem todos que um dia passaram pelas águas lá na igreja, aqui na igreja, lá no Rio Jordão, quer dizer que se batizaram. Porque o batismo, ele tem um objetivo, o batismo tem um propósito, o batismo tem uma doutrina. O batismo não pode ser feito, a pessoa não pode aceitar ou receber Jesus e se batizar com a finalidade, por exemplo, de ficar curada. Por exemplo, eu vou me batizar para ser curado. Pode? Não pode. Eu vou me batizar porque eu creio que se eu me batizar, a minha vida vai melhorar. Pode? Não pode. Eu vou me batizar nas águas porque eu creio que se eu me batizar, o meu marido vai voltar para casa. Pode? Não pode. Eu vou me batizar porque no momento que eu me batizar, eu vou ser perdoado dos meus pecados. Pode? Não pode. Eu quero me batizar e vou me batizar porque eu quero sepultar a velha criatura e ressuscitar nova criatura, aquela que vai herdar o reino dos céus. Aí pode. Se você se batizou nas águas, dizendo assim: pastor, eu entendi, quer dizer que eu ia para o inferno por causa dos meus pecados, mas Jesus, que não cometeu pecado, morreu no meu lugar, levou o meu pecado, eu morri em Jesus, é verdade? É verdade. Poxa, que maravilha. Quer dizer que eu morri em Jesus, agora eu preciso ser sepultado, e assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscito. Então hoje nós somos novas criaturas ressuscitadas que moramos dentro de um corpo mortal. O corpo morre, só que nós não morremos mais, porque nós já morremos e ressuscitamos. Esse é o sentido do batismo. Romanos capítulo 6. Amém? Sepultar a velha criatura para ressuscitar aquela que vai herdar o reino dos céus.
naquele dia que você recebeu Jesus, o seu nome foi escrito no chamado livro da vida. O seu nome foi arrolado no céu, como diz a Bíblia. Foi o dia mais importante da tua vida. Porque se você depois quiser ler, não vou ler agora, para a gente não fugir muito do tema, mas se você quiser ler Apocalipse 20, que fala sobre o juízo final, na hora do julgamento final, a Bíblia fala que vão ter vários livros e que vai chegar também um outro livro. Esse é chamado livro da vida. Quando Deus abriu o livro da vida, cada nome que tiver ali escrito, Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aqueles que estão com o nome no outro livro, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Olha como isso é sério. E aqui está falando exatamente sobre isso aqui. Versículo 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida vão se admirar em ver que a besta que foi morta voltou à vida. Serão seguidores da besta. E muitos serão forçados a ser seguidores da besta. Vamos ler o próximo versículo. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, 7 países, nos quais a mulher está, a grande meretriz, a grande prostituta, aqui a Babilônia, ela tem domínio sobre esses países, tem influência sobre esses países. São também o quê? 7 reis que estão debaixo da autoridade do mal, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Então a besta que morreu e ressuscitou, agora vai ser o 8º rei, o pior de todos. Vai ser a calamidade do mundo, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante um pequeno período de tempo, durante 1 hora. Agora, olha o objetivo. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, toda essa distribuição política, todos esses governos e todos esses reis, todos eles estão trabalhando unânimes, com um objetivo: trabalhar em favor do estabelecimento do reinado da besta, para que o mundo seja dominado por esse mal. Para terminar, volta para o Apocalipse capítulo 13. Nós vamos entender agora realmente a missão do anticristo. Apocalipse 13, a partir do versículo 1. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo, exceto os que têm o nome no livro da vida. E olha só, e adoraram quem? O dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou 3 anos e 6 meses, que é a última parte da grande tribulação. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha só para você ver. Qual é a missão da besta? Blasfemar contra Deus e difamar tudo aquilo que é sagrado, se levantar contra o tabernáculo. Lembra que Jesus falou assim sobre os princípios das dores? Jesus falou assim, vai acontecer muita coisa, é o princípio das dores, mas depois do princípio das dores, vai ser revelado o homem da iniquidade. Sabe esses movimentos que você está vendo sociais, que você percebe que as pessoas parecem que não respeitam mais a Deus? O que tem a ver carnaval com a crucificação de Jesus? Pelo amor de Deus, o que tem a ver uma coisa com outra? O que é que um carnaval, que é dita como festa popular, tem que pegar um grupo de pessoas, fantasiá-las de demônios, pega um outro ator, caracteriza ele como se fosse Jesus e mostra o diabo prevalecendo sobre ele. Eu pergunto, o que é que tem isso a ver com o carnaval? E quanto mais as pessoas veem isso, quanto mais vê as pessoas sem nenhum respeito, nenhum pudor, nenhum temor, envolvendo uma coisa santa numa coisa profana, as pessoas começam a entender que isso é muito natural. As pessoas, cada dia que passa, vão olhando para as coisas de Deus com mais desdém, com mais desprezo, com menos consideração. Sabe o que é isso? É porque o espírito do anticristo, ele já reina. E não é de hoje não, já reina há muito tempo. E ele está pavimentando a estrada por onde vai passar a besta e o falso profeta. O Senhor Jesus, ele tinha uma estratégia de evangelização. Antes de Jesus visitar uma cidade, sabe o que ele fazia? Ele chamava os discípulos e falava assim para os discípulos, de 2 em 2, vocês vão para tal cidade, cura os enfermos, liberta os endemoniados, ressuscita os mortos, purifica os leprosos e avisa que eu estou chegando. Então eles iam na frente, iam fazendo coisas, milagres, curando e dizendo assim, o meu mestre vem aí. Aí o povo dizia assim, se os empregados já fazem isso, você imagine o chefe, o Senhor. O que você está vendo hoje são os empregados preparando a chegada do Senhor. E se com os empregados nós já ficamos horrorizados com as coisas que eles fazem, você imagine quando o Senhor chegar. O que é que vai ser desse mundo? Versículo 7 agora. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Pastor, diga uma coisa, a igreja vai estar aqui? Não, a igreja já foi arrebatada. Mas quem são esses santos então? São aqueles que aceitaram Jesus no meio da grande tribulação. E que também tiveram o seu nome escrito no livro da vida. A diferença é que agora, como a igreja já foi, eles têm que ficar. Vão ser perseguidos e a besta vai prevalecer sobre eles. Eles não aceitaram o sofrimento de Cristo por eles, agora eles têm que ser salvos debaixo do próprio sofrimento. Não aceitaram ser salvos pelo derramamento do sangue de Cristo, agora vão ser salvos, mas vendo o próprio sangue ser derramado. Porque a função do anticristo vai ser perseguir e destruir tudo que se fala de Deus. Aonde você for, não vai ter no mundo um lugar sequer que você diga assim, ser cristão aqui é tranquilo. Não vai ter esse lugar. Porque onde você for, vai ter gente procurando cristãos para mandar matar. Que é o que nós vamos ver semana que vem, quando vai vir a marca da besta. O falso profeta, que vai ser uma figura religiosa, ele é que vai instituir a marca da besta. Pela influência dele,
é que os homens, que a humanidade vai aceitar o número 666 e que vão se tornar adoradores. E sem a marca ninguém compra e ninguém vende. Sem a marca da besta, você está excluído da sociedade. E na hora que você pensar em comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, você é pego. Está tudo muito bem mapeado, muito bem preparado. Diz assim, olha, deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, a autoridade da besta vai estar onde? No Brasil? Estados Unidos? Na Alemanha? Na França? Singapura? Vai estar onde? Em cada tribo, povo, língua e nação. Não tem para onde fugir. 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que vai ser os adoradores da besta? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não irão adorar a besta. Não irão trocar a sua vida eterna por causa do sofrimento que virá. E termina dizendo assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu não tenho o nome do livro da vida, o que eu faço? Você precisa pensar seriamente. Vir à igreja, ouvir o evangelho da forma correta, o evangelho da graça e da verdade. O evangelho que fala sobre o sacrifício de Jesus, não do teu sacrifício. Entender, se batizar nas águas. E procurar levar uma vida de cristão. Feche os olhos, com alegria, sabendo que o seu nome está no livro da vida. Que o dia mais importante para você foi o dia que você ouviu o evangelho. Aquele dia você entendeu que era um miserável pecador, mas que o Senhor Jesus tinha pagado o preço dos seus pecados e salvo você. E você aceitou isso. Você aceitou o perdão. E hoje você vive com uma segurança no seu coração de que os teus pecados Ele não se lembra mais, e nem das suas iniquidades para sempre. Você está salvo. E o salvo não fica para grande tribulação. O salvo não fica para juízo, porque o juízo para ele já passou. Quando chegar nosso momento, a nossa morte, nós temos segurança de termos nosso lugar no reino dos céus. E cante assim: Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar, para me salvar e perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, por meus pecados, mas ressurgiu, e agora sei que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim
chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte enfrentarei sem medo então, sem medo então, terei vitória, verei na glória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Agora cantem todos com alegria, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que está nas mãos, que está nas